Fonte, agradecer pelo convite. Acho que eu vou até cumprimentar aqui os demais professores e profissionais em nome da professora Bruna. Agradecer a presença dos alunos, dizer que é o primeiro contato hoje com esse ecossistema acadêmico do Rio de Janeiro. Muitos não me conhecem ainda, eu com certeza não conheço a maioria de vocês. Venho de um background como da cerimônia mista de administração pública. Nasci em Brasília, e por lá fiz carreira política, acabei por acidente, por ter participado de uma operação societária da Embratur, que não é muito familiarizado com a administração pública. Era uma autarquia federal, era uma entidade de ciência pública vinculada ao Ministério do Turismo e, eventualmente, foi transformada numa entidade que chama de paraestatal, Serviço Social Autônomo. Juridiquês um pouco técnico, mas significa que hoje a Embratur é uma entidade privada com financiamento público. Mais ou menos isso. Vou entrar nos detalhes, mas por meio dessa oportunidade eu acabei entrando no turismo e por aí não saí mais desde então. Ocupado aí alguns cargos do Ministério, na Embratur fiquei me voltando, até que em 2013, 2016, voltei pela última vez ao Ministério, à frente da Assessoria Internacional do Turismo, que atualmente ainda é esse Celso Sabino, e por lá fiquei até entrar na ONU Turismo em março deste ano, inaugurando o nosso escritório no Rio de Janeiro. Espero ter a oportunidade de interagir com vocês. O Organismo Internacional Intergovernamental, que significa que é a união de vários movimentos, vários Estados-membros. Foi criado lá em 1945, no momento de pós-guerra. Os principais objetivos eram a busca da paz, a promoção do desenvolvimento, a solução pacífica de controvérsias, entre outros. E naquele momento a gente tinha ali aquele mundo bipolar, comandado pelos Estados Unidos, que era a grande potência vencedora da Segunda Guerra, e assim foi criada essa entidade que desde então é considerada como a principal entidade nacional, global. E no caso da ONU Turismo, que antigamente era chamada de Organização Mundial do Turismo, a criação foi em 1975. Então percebam que uma coisa é a ONU, o núcleo, e outra coisa são diferentes agências e órgãos vinculados a esse núcleo da ONU. É uma entidade internacional, evidentemente privado, que passou a ter recursos públicos em 75, mas não era vinculado às Nações Unidas. Apenas em 2003, 20 anos atrás, que a Organização Mundial do Turismo passa a tentar a família da ONU. O que isso significa na prática? Na prática, ganha uma maior legitimidade, passa a ter uma questão de vinculação administrativa com aquele núcleo central, todas as regras de administração, funcionamento, carreira, regras, segurança, tudo passa a ser centralizado lá nos políticos de Nova York e Genebra, que são as sedes da ONU. Então, em 2013, passou a ser uma agência especializada da ONU, essa pequena mudança de patamar, mas continuou com o nome Organização Mundial do Turismo. E a sigla na época era UNWTO, UNWTO, United Nations World Tourism Organization. Você já deve ter visto algumas vezes isso, essa sigla, UNWTO. Acontece que, no final de 2023, essa sigla foi alterada para UN Tourism. Então, aquilo que era a Organização Mundial do Turismo, UNWTO, passou a ser, continua a ser a Organização Mundial do Turismo, o nome é o mesmo, continua a ser, passou a ser ONU Turismo. Uma decisão da alta gestão na ideia de consolidar o pertencimento da Organização Mundial do Turismo ao sistema ONU, facilitar essa identificação.
fosse necessário para qualquer interlocutor da nossa organização saber de cara que a operação pertence a mas o nome continua o mesmo. Uma curiosidade é que isso aconteceu já na tramitação do nosso tratado internacional que criou o escritório aqui no Brasil. Se vocês forem lá no tratado, e também nos decretos do regulamento, lá, decreto 1277 de 2024, vocês vão encontrar o nome OMT, Organização Mundial do Turismo, que era nada mais é do que a sigla da WTO em português. Né? Mas a nossa nova sigla e também novo logo. Novo logo 2025. Tudo isso para dar um pouco esse entendimento do que é a nossa organização. A ONU mãe tem 190 e poucos países, 193 hoje, e nós lá no turismo temos 160. Então, tem uma grande participação, uma grande adesão mundial dos países para discutir questões de turismo. Ok? Bom, isso dito, é importante falar um pouco da estrutura do turismo, como é que ela funciona. Então, o turismo ela tem autonomia organizacional. Então, se a gente está vinculado à ONU em relação a regras administrativas financeiras, a gente tem autonomia orçamentária e gestão. Se organiza em uma agência da forma que a gente acha melhor. Como que essa organização decidiu se estruturar? Nós temos órgãos jurídicos globais, que são uma Assembleia Geral, tal como tem a Assembleia lá de Nova York, da ONU Mãe, tem a Assembleia Geral da ONU Turismo, que fica onde em Madrid, que é a nossa sede. Então, onde fica o secretário-geral? Isso também é importante vocês entenderem. Vocês vão ver que na televisão é o secretário-geral da ONU. Quando falam só o secretário-geral da ONU, estão mencionando o português, que é secretário-geral da ONU, que fica lá na sede lá em Nova York. No nosso caso, a gente também tem um secretário-geral, a gente tem um meu chefe não é o secretário-geral do TED, da ONU, e sim o secretário Zurab Polonikashvili, que é o senhor da Geórgia, que fica lá em Madrid. E a partir do ano que vem, teremos uma nova secretária-geral. Acho que o Brasil está com os dois esse mês, visitou o Brasil esse mês, e a outra, que será a nova secretária-geral, estava com a gente na semana passada. Digo que nós temos a missão de apoiar os países que são membros da nossa organização, apoiar com o quê? O desenvolvimento do turismo. Qual turismo? Aquele turismo que nós sabemos que devemos todos procurar, o turismo sustentável. Então, temas como educação, inovação e capacitação, atração de investimentos para os países, ética, governança e gestão. São várias as nossas missões. Inclusive, por ser um setor de turismo tão transversal, acaba sendo até uma missão mais ampla do que em muitas outras agências. E quando eu digo que eu vou ajudar a promover o desenvolvimento econômico através do turismo, tem várias formas de promover o turismo. Eu posso promover o turismo por meio de marketing e propaganda de destinos. Eu posso promover o turismo por meio de obras de infraestrutura, rodovias, portos e aeroportos. Eu posso promover turismo por meio de acordos de livre circulação de pessoas, vistos. Então, todos esses temas, de alguma forma, podem ser tratados pela nossa organização. E aí tem um desafio também. A transversalidade traz uma dificuldade em termos de integração, gestão e cooperação com outros tópicos, com outros temas, com outras entidades. Então, o que você quer dizer com isso? Se eu quero ajudar o Rio de Janeiro, por exemplo, a receber mais turistas, promovendo uma reforma, uma ampliação, uma modernização do aeroporto, é só turismo que nós estamos dando? Mas questão não. Está dando de infraestrutura. Se formos para aqui para o âmbito nacional, a gente vai ter que falar com o Ministério do Turismo, ok, mas o Ministério de Portos e Aeroportos, né? Eventualmente o Ministério da Economia, Planejamento, etc., e outros atores. Então, o sistema do turismo, quando você lida com políticas públicas, é muito complexo, transversal e existe muito diálogo com outros setores. Políticas públicas de turismo são difíceis de implementar, em especial por causa disso.
favor dessa transversalidade. Não há melhor entidade do que ao turismo para fazer essa curadoria de dados, financiar pesquisas e fazer a divulgação dos resultados. Hoje nós temos o chamado World Tourism Barometer, que é basicamente um dashboard ali que fica na internet, que você consegue ter toda a medição de entradas, listas internacionais, de regiões, de países, e vocês conseguem acompanhar a evolução das nossas equipes aí, de estatística. Da mesma forma, a gente também tenta concentrar as informações sobre o ambiente regulatório dos países. E isso é um tema muito caro à nossa organização, que é tentar ajudar os países com a parte de legislação. Imaginem vocês que o poder público tem um impacto muito grande na atividade privada. Algo que, se algum dia vocês forem ser empreendedores, criar uma empresa, um hotel, uma pousada, uma agência de viagens, empresa de transporte turístico, qualquer coisa, vocês vão perceber o impacto que o Estado tem na atividade de vocês, seja por meio da tributação, os impostos que são cobrados, seja por meio da regulação das regras de funcionamento, desde o município que vai determinar o horário de funcionamento do seu estabelecimento, a forma de coleta dos seus resíduos sólidos, até a própria União, que vai determinar a alíquota de cobrança, a porcentagem de cobrança do seu lucro, do seu CNPJ, da sua entidade, quer seja uma empresa limitada, uma EMI ou qualquer outra forma, associação, cooperação, fundação, todos eles têm ali suas regras de tributação, alguns com isenções, incentivos, outros não. Tudo isso vai impactar os seus negócios. Ora, o que a ONU Turismo pode fazer de muito relevante? Olhar esse ecossistema brasileiro, tributário e regulatório, e tentar identificar quais são os pontos positivos e os pontos que merecem, né, serem repensados. E como que a gente faz isso? A gente traça um comparativo a nível internacional. Vou buscar ali no Paraguai. Quanto que o dono de pousada no Paraguai paga de imposto de renda? Como que é o pagamento desse imposto? É simples, é complexo, exige mais milhares de guaranis, no caso do Paraguai, mas mais investimento em contadores especializados, a contabilidade é simples, etc. Também, na parte regulatória, é muito importante para atrair mais investimento no nosso setor de turismo, a questão do licenciamento. Como que funciona o licenciamento para conseguir operar um parque de diversões, por exemplo? Quais são os requisitos? Quanto tempo que demora? Qual é a segurança do investidor que está abrindo ali aquele empreendimento? Então, se eu trago uma Disney da vida aqui no Rio de Janeiro, quais são as dificuldades enfrentadas? Será que o CEO da Disney Global se sente confortável colocando $1 bilhão aqui no Rio de Janeiro, o investimento que ele quer ter o retorno daqui a 20, 30 anos? Será que ele vai se sentir confortável, vai se sentir seguro para fazer esse investimento? Investimento muito bom para o nosso país, para a nossa cidade, para o Estado do Rio, vai criar empregos, tá? Certo? Como que eu, desde o turismo, posso pegar a legislação brasileira, pegar os agentes que vão aplicar essa legislação também, porque não é só as regras, falar sobre licenciamento ambiental, os requisitos, as melhorias que podem ser feitas, a questão da tramitação, o tempo da tramitação, dos atores envolvidos, mas não só nas regras, mas também das pessoas que desde a force. A gente, quando trabalha na ONU, acaba tendo que falar em vários idiomas, e de vez em quando a gente esquece uma palavra. De aplicar essas regras. Quem são as pessoas responsáveis pela aplicação da regra? É o fiscal municipal, é o promotor do Ministério Público Ambiental, que vai estar trabalhando ali, fiscalizando aqueles empreendimentos, é o vereador do município, que está fazendo a legislação, as regras municipais,
é o deputado estadual, ali na Assembleia Estadual, para fazer as regras estaduais, e o deputado federal, os senadores ali a nível federal. Todos eles são partícipes desse ecossistema de licenciamento e regulação que vai ajudar ou não o Brasil a conseguir investimentos que o nosso país tem todo o potencial para conseguir. Ajudar na formatação das concessões públicas. Uma concessão, gente, é um instrumento que você pega um bem público e você concede, você empresta para a iniciativa privada por um tempo determinado. Aí, ó, tá vendo? Coloque sempre pessoas da sua equipe que saibam mais do que você. Perfeito. Exatamente. A gente concede a exploração do bem, né? A atividade permite à iniciativa privada explorar aquele bem por um determinado período. Essas concessões, por exemplo, um ativo que está sendo concedido no Rio de Janeiro é o Forte de Copacabana. Quais são as regras dessas concessões? Quais são os cuidados que tem que ter em relação ao meio ambiente, em relação às pessoas? Como vai se dar a fiscalização do Estado em cima dessa concessão que está entregando para o privado? O que um investidor privado precisa para ter segurança para ele colocar o dinheiro nessa concessão? Então, também esses instrumentos são essenciais e a gente começou a trabalhar no Brasil, né, há não tanto tempo com eles, assim, na área do turismo, mas está bastante dinâmico, né? A gente tem a concessão dos parques atrás também, vocês devem conhecer obviamente na situação de concessão. Essa nacional da Tijuca popular já foi concedida ainda não? Está terminando, agora vão lançar o edital para outra. É como se fosse uma licitação pública, né? Qualquer empresa privada que cumprir os requisitos pode participar. Mas são modelos perigosos, no sentido de que se não seguir boas práticas, a gente pode ter ou um excesso de lucro privado, com degradação ambiental e social, ou ao contrário, a gente pode ter uma atividade que não é lucrativa e ser abandonado pela iniciativa privada, que também não é bom. Então, esse equilíbrio todo é muito importante. Agora sim, saindo da parte regulatória, vamos falar de outros projetos que a gente tem no escritório. Nós temos um projeto chamado Small Grants Program, que é um projeto que a gente traz doadores públicos e privados para um fundo para poder fazer um grande concurso de projetos que vão receber subsídios. Não é financiamento, porque eu estou emprestando dinheiro, eu estou sim dando dinheiro. Dando dinheiro vai ter que contrapartida, mas não estou dando dinheiro. Para quem que a gente vai dar esse fundo? Para associações e entidades sem fins lucrativos. Então, aquela ONG ali que trata sobre acessibilidade do turista, não sei, Pantanal, ela pode concorrer para ganhar esse fundo, né? Esse recurso. O nosso último fundo lançado, ele previa $20 mil por projeto. Então, são pequenos projetos, mas a ideia é justamente abranger cada uma das iniciativas mais interessantes, das pequenas iniciativas mais interessantes, né, do Small Grant Program. E então, através de doadores privados e públicos, a gente junta dinheiro no fundo e esses recursos depois são repassados para as entidades que vencerem esse concurso de projetos. A gente vai abrir um edital, agora a gente vai para uma segunda edição desse fundo. Então, primeiro, não tinha um escritório ainda, então foi feito de forma internacional. O próximo eu quero fazer só para a nossa região aqui das Américas, trazer um edital chamando todas as associações e entidades sem fins lucrativos, essas fontes todas, para poderem participar, apresentar projetos para receberem esse subsídio nosso. E, muitas vezes esse dinheiro é de doadores, né? Então a gente tem que zelar por ele. Esse é um dos exemplos de projetos que nós vamos fazer. A gente atua para a região, para os 20 países mais do Brasil que eu mencionei, mas a gente atua também de forma nacional. Então, quando tem algum país que quer desenvolver um projeto, a gente entra para apoiar como a gente deve a nossa missão. Então, a República Dominicana, por exemplo, ali no Caribe, a gente fez o Plano Master de Planejamento do Turismo para eles. Então, o Plano Nacional da República Dominicana foi elaborado no nome do turismo.
A única diferença é que quando a gente faz uma isso é chamada de cooperação técnica, específica com algum país, algum estado, a gente pede que eles também contribuam. O nosso orçamento é um orçamento que a gente prioriza para usar para programas regionais. E aí, quando é um programa para um país só, eles acabam contribuindo com esse no orçamento para a gente poder desenvolver. E não só iniciativas nacionais, fazemos também iniciativas locais. Trabalhamos com estados e municípios. Então, e aqui vai para os professores também, né? Gestor municipal, a gente tinha um representante da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. O município do Rio, a cidade do Rio, quer fazer algum projeto com um turismo perfeitamente possível. A única coisa que a gente exige é que, como representante, não o turismo, é a República Federativa do Brasil, a União, né, no caso do Ministério do Turismo, tenta autorizar a cooperação, mas autorizando a gente faz com o maior prazer. Um exemplo que a gente está negociando nesse exato momento. Vocês devem ter visto acompanhado aqui nessa seguinte, o balão lá em Santa Catarina. Acompanhado? Então, a gente foi procurado pelo Estado de Santa Catarina para trabalhar a questão da segurança do balonismo. Então, o que o turista está fazendo? A gente está buscando as melhores práticas internacionais em outros países, exemplo, lá na Capadócia, ver quais são as normas de segurança, quem fiscaliza, como são aplicadas, qual é o índice de acidente. Vamos preparar todas as informações do Estado, entregar lá para os secretários de turismo, eventualmente, uma segunda etapa, capacitar os gestores, tanto públicos como até os operadores do parlamento local, para poder compreender essas regras e aplicar da melhor forma. Isso é um exemplo de cooperação. A negociação está em andamento agora. Para vocês verem que, enfim, o nosso mandato, né, nossa política é muito ampla, é até difícil de escrever, né? A gente tem que trazer alguns exemplos para ir compreendendo o tamanho do escopo. O mundo tem mais de 5 mil milhas que estão em estado estão desativadas ou sendo desativadas. Então, mina mesmo, de ouro, de ferro, no Brasil principalmente de ferro, vários diferentes metais. Essas minas, não sei se vocês já viram como é uma imagem de uma mina dentro. A gente vê na internet, aí coloca, um exemplo aí, a mina de Nova Lima, do lado de Belo Horizonte, as principais minas da Vale do Rio Doce. Aliás, agora é só Vale, né? Vale essa. A minha Vale. Essas minas, depois que elas se faz a extração lá por anos e anos, eventualmente elas vão ser desativadas. E a empresa que opera, ela opera por concessão. É concessão ou é autorização? Acho que é autorização. A empresa que opera, ela tem a obrigação, ao final da exploração, de fazer recomposição ambiental do local. Essa recomposição, às vezes, demora 5, 10 anos e exige um investimento enorme. Nesse caso da mina de Nova Lima, ao lado de Belo Horizonte, falando de 3 a 4 bilhões de reais, só para recompor o meio ambiente, uma obrigação legal na empresa que explorou. E depois, essa mina fica desativada, não sai mais minério de lá, tem toda uma população, toda uma sociedade em volta dessa mina que depende economicamente dela. Então, vou pegar especificamente esse caso, tem 4 municípios ao redor dessa mina. Algo em torno de 70% do PIB, então, o dinheiro desses municípios, vem da atividade de mineração. E essa mina está em processo final de desativação. O que vai acontecer com esses municípios quando a mina desativar? Complicado, né? Vai ser desemprego, problemas sociais, aí vem outras coisas acopladas, né? Insegurança, etc. Então, qual que é a ideia do nosso projeto? Pegar essas minas e transformar em ativos turísticos. Porque essas minas, se vocês olharem a imagem, são locais bonitos. Ao final do tratamento ambiental, fica ali um lago, eu já não lembro mais os nomes técnicos, lago de água limpa, dá para fazer bastante coisas, competições esportivas, atividades náuticas, fica um paredão de pedra para fazer escalada, normalmente também dá uma bela piscina de pública em volta, e dá para fazer empreendimentos hoteleiros, imobiliários também, claro, sempre naquela região. Então, esse é um trabalho que a gente consegue
principais dos nossos objetivos da ONU, né, desenvolvimento sustentável, educação do meio ambiente, promoção de inclusão social, tudo ao mesmo tempo. Uma grande discussão sobre a emissão de gases de efeito estufa. Vocês, claro, estão acompanhando, inclusive a COP30 do Brasil esse ano, vai ser muito discutido esse tema. E no setor de turismo, eu me arriscar a dizer um número exato, porcentagem, mas com certeza é mais de 50% das emissões são do setor aéreo, das companhias aéreas. Então, a comunidade internacional está discutindo quais são as soluções para diminuir, né, o impacto do turismo no meio ambiente. E aí a primeira coisa que a gente tem que pensar é justamente o setor de aviação. E o Brasil, especificamente, né, nas Américas, mais especificamente na região do Brasil, tem aqui uma solução muito boa para essa poluição, que são o combustível feito à base de óleo vegetal. Não são todos, enfim, tem alguns óleos melhores do que outros, especialmente a macaúba, considerada o principal ativo sustentável. E a gente quer fazer com que as normas internacionais passem a reconhecer o potencial que esses óleos vegetais têm de serem menos poluentes, criando, portanto, novas regulações do que é permitido, porque esse é um problema. Não é só a questão de poluir mais ou poluir menos. As empresas elas seguem regulações internacionais sobre o tipo de querosene que elas vão usar. E aí tem vários tipos de querosene, dependendo da altitude que o avião vai voar, dos modelos, até coisas técnicas que eu mesmo não conheço. Mas a gente quer justamente inserir nessa regulação para que seja reconhecido como combustível menos poluente esses óleos vegetais, em especial aquele feito à base da macaúba, que é uma planta 100% brasileira, nossa, que a gente tem aqui. Vou falar um pouco da questão dos cruzeiros. Seguindo essa ideia de transversalidade, nós temos um grande potencial náutico no Brasil. Né? Vocês sabem que a nossa costa é muito relevante, mais de 7 mil quilômetros de costa, e temos uma navegação fluvial bastante importante, muita água, os lagos, os rios navegáveis também, e podem ser explorados. Apesar disso, nós temos uma atividade de cruzeiros ainda muito tímida. Então, esse turismo de cruzeiros, que também é uma atividade que, em termos de sustentabilidade, tem que ter muito cuidado, né, com a questão da poluição dos oceanos, dos rios, mas é uma atividade bastante lucrativa que a gente tem que tentar operar esses cruzeiros de uma forma que eles deixem mais recursos no local, espaço. Os cruzeiros, dependendo do caso, muitas vezes você tem ali um sumo, uma geração de riqueza e emprego só dentro do navio. Então, a gente tem que estimular para que as paradas sejam mais numerosas, mais longas. A gente tem que estimular para que se eles vão fazer rotas no Brasil ou em países vizinhos, para que a compra dos insumos que são utilizados nesse navio sejam feitas de forma local. Então, a comida que eles vão comprar aqui no Brasil, o combustível que eles vão comprar aqui no Brasil. Então, tem uma série de regras que a gente tem que fazer para que o setor fomente, desenvolva a economia local. Mas também a gente tem que ter a infraestrutura correta para poder receber para fazer com que os nossos destinos sejam aptos a receber esses navios. Talvez vocês tenham acompanhado, esse COP da Belém está tendo ali obras instalado no rio, né, para poder receber navios mais profundos. E é justamente isso. Nós temos ali oportunidades na Amazônia muito relevantes, mas muitas vezes não temos a infraestrutura para receber as embarcações. Em parcerias com o Ministério de Portos e Aeroportos aqui no Brasil e com alguns pontos específicos, a gente também quer trabalhar
falta de infraestrutura para que esse turismo seja mais lucrativo para quem opera e produza mais impacto positivo para as comunidades que recebem esses cruzeiros. Um exemplo é Barcelona, trazendo, anteriormente, uma das principais funções nossas é sempre trazer esses comparativos, porque os países trazem o que há de melhor para comparar e tentar isso influenciar de forma positivamente, apoiar os países na realização de políticas públicas. Barcelona, por exemplo, tem um porto só para turismo, separado do porto de cargas. Por que a gente não pode ter, pelo menos os maiores portos brasileiros, um sistema equivalente? Será que a gente consegue fazer isso de uma forma lucrativa? Que eu possa fazer uma concessão para a iniciativa privada, para que a iniciativa privada construa esse porto de turismo, ainda que seja pela escala do porto de cargas? Porque tudo isso é muito melhor, você chegar no porto, porque abre o turismo. Não chegar no meio dos containers, aquela confusão, né, de porto de cargas. Tanto visualmente, em termos de paisagem e experiência, isso é muito melhor, como também você pode oferecer serviços especializados para turistas. Você pode ter lá um centro de atendimento, você pode ter a mesma concessão que se concede lá o direito de operar o porto de navios turísticos de cruzeiros. Você pode ter uma série de empreendimentos, de lojas, de atividades produtivas que também vão gerar e fomentar a economia local, trazer mais emprego. Então, esse tipo de análise que a gente está querendo fazer também aqui no Brasil, ver de que forma que a gente pode tentar estimular os governos. E aí, vai ser aposta principalmente no governo federal, mas tem também questões estaduais. No caso dos estados, mais marinas e ramos também. Outra coisa que falta no nosso país, muitas vezes uma pequena rampa do pescador no rio. Levar para a pesca não é tão interessante no nosso setor, mas acaba tem muito mais pescador do que navio turístico, né? Tem que ter embarcação turística e uma rampa acaba ajudando mais os pescadores que outros, mas também está dentro do escopo do turismo, né? Você tem uma rampa para permitir que um via local possa botar um turista na sua pequena embarcação e navegar. Então, capacitação do turismo, né? E vocês são de alguma forma estão sendo de alguma forma capacitados, essa formação básica que vocês estão tendo, tem instituições, o que é capacitação, educação, formação, não vou entrar em conceitos, até países diferentes têm classificações diferentes, a gente acaba entrando numa parte muito técnica, mas é indiscutível que ter profissionais preparados, e acho interessante fala da professora sobre a questão da carreira do turismólogo, né? A regulamentação que está implementando, é muito importante que a gente reconheça a função de quem de fato trabalha com turismo. Porque eu trabalho com políticas públicas de turismo, sou advogado, toda a minha formação e a minha atuação é na parte regulatória, na parte de gestão pública, mas eu trabalho assim, de turismólogo. Então, são profissionais que conhecem de turismo, eles que vão, a partir do conhecimento que tem, da exploração dos ativos, do funcionamento de todo o ecossistema de agência de viagem, de hospitalidade, etc., que vão me orientar tecnicamente sobre como eu devo atuar na esfera pública. Então, queria deixar o agradecimento aos profissionais do turismo e dizer também que a gente tem projetos na UFM específicos para áreas mais familiares de vocês, são essa parte da hospitalidade. Hoje, a gente tem um grande disruptivo no sentido de uma transformação que vocês estão vivendo como estudantes, é a inteligência artificial. A inteligência artificial certamente é a maior mudança que eu assisto desde a internet. Eu tenho cara de ser novo, não sou tão novo assim, mas não estou. Mas peguei a internet na minha adolescência, surgimento da internet, foi uma grande revolução. Mas a inteligência artificial será uma maior ainda. Então, desde a internet que a gente não viu uma transformação. Então,
importante quanto essa. E a inteligência artificial vai mudar todo o ecossistema de turismo no mundo e no Brasil. Algumas mudanças vão ser mais rápidas, outras mais devagar, mas vai mudar tudo. Quando a gente vai no hotel hoje e olha como que o hotel administra o portfólio lá do cliente, as reservas, hospedagem, vocês vão encontrar que tem, enfim, dezenas e dezenas de programas e softwares que são utilizados pelo hotel para fazer essa gestão da reserva, para ver se o quarto, né? Outros são mais amplos, integrados, vão ter lá limpeza de quartos, incidentes, reclamações. Então hoje você tem uma infinidade, centenas de programas que tentam lidar com essa parte de auxílio na administração do estabelecimento de hospitalidade. Com a inteligência artificial, isso vai mudar. Hoje, já mudou, inclusive. É a mesma coisa das companhias aéreas. Hoje, a gente vê que o preço, às vezes, vai mudar de um minuto a outro. Você entra na página, a hospedagem está, R$ 235 a diária. Se você entrar 3 minutos depois, está 238. Por quê? Porque o preço está sendo definido por uma inteligência artificial que está medindo a demanda, a oferta, a demanda e o potencial de lucro do empresário. Então, aqueles softwares todos que existiam aqui no Brasil, muitas vezes vocês vão ver um data center do tamanho do mundo ali no porão do hotel ou da pousada, esses softwares vão ser todos substituídos por alguma forma de inteligência artificial. Quanto mais elaborada essa inteligência artificial, mais eficiente será a gestão do seu estabelecimento, mais lucro você vai poder obter. Então, se ela tiver, aí vem a importância das bases de dados, se ela tiver integrada com base de dados de operadores de celular, hoje o Google tem, a Apple, etc., tem sistema de georreferenciamento dos aparelhos celulares. Consegue acompanhar em tempo real os desenvolvimentos. Aí, então, mas eu coloco para não compartilhar meus dados pessoais. Não, tudo bem, ela não sabe que é você que está se mexendo. Né? Não deveria saber. Mas sabe que tem alguém se movimentando. Então, eles sabem exatamente quantos turistas, entre aspas, estão atravessando o sul do Brasil, indo da Argentina até a praia lá de Florianópolis. Então, essa integração de um sistema como esse com a sua inteligência artificial de administração da hospedagem também é transformativo, porque você vai conseguir acompanhar em tempo real se está vindo mais ou menos pessoas, você precisa poder aumentar ou diminuir o seu preço. Então, estou dando só um exemplo, mas a inteligência artificial ela vai mudar tudo. Nosso setor, por ser um setor peculiar, que a gente quer trazer a felicidade do turista, que dificilmente a gente vai substituir a interação humana por máquinas, que pelo menos uma boa parcela dos nossos empregos a gente vai conseguir manter. Porque a felicidade do hóspede, ele chegar no resort, numa pousada, no hotel, no parque de diversões, e museu, e ser bem atendido, né? E poder interagir com outro ser humano e conhecer. Então, a gente espera que esse fator humano do turismo possa segurar os nossos empregos. E aí, pela União Turismo, e não só a gente, mas todos os governos do mundo, a gente tem que pensar de que forma que a gente pode estimular para que o impacto seja positivo para o nosso setor. Certamente a produtividade será, você vai conseguir produzir muito mais. Então, até eu quero identificar para quem que eu vou promover meu estabelecimento mundo afora. Eu quero fazer propaganda aqui no meu museu, eu sou proprietário do museu privado sobre, sei lá, os carimbos dos escoteiros brasileiros. Eu quero promover esse empreendimento. A inteligência artificial vai te falar, as pessoas do público-alvo que você precisa procurar em tal e tal lugar, a melhor forma é você investir tanto através de uma plataforma X, ou você vai contratar isso. Então, vai aumentar a produtividade, vai aumentar os ganhos, mas a gente tem que ter cuidado com a questão dos empregos. Se eu estou fazendo isso, eu não preciso mais daquela pessoa da comunicação, eu vou precisar
mais de tantas pessoas no desk, no lobby do hotel e assim por diante. Então, provavelmente algo em torno de 5 vagas no nosso escritório. E eu muito gostaria que vocês fizessem inscrição. Dizer que eu tenho um respeito enorme por essa instituição, por vocês como estudantes, e quero contar com todos vocês aí para desenvolvimento do meu trabalho. Uma coisa que a gente sabe, a ONU ela é um conjunto de instituições públicas, de Estados. Né? Então, da mesma forma que no Estado a gente tem um curso público, na ONU também. Então, eu entrei em março e o meu primeiro funcionário foi entrar em junho, quase junho. E aos pouquinhos a gente está fazendo as seleções, da mesma forma que também abriu essa para estagiário. Tem o complicador que a gente está em mudança de gestão na UNI, está saindo da gestão atual para entrar uma nova, e ainda está nesse interregno complexo. Para melhorar as coisas do ambiente internacional também está muito estável. Né? É claro que a gente está no turismo está um pouco limitado, porque a gente trabalha com mais guerra, refugiados, doença, então todas as instabilidades geopolíticas que estão acontecendo estão afetando tanto a gente. E como os Estados Unidos não eram membro da nossa organização, o fato dos Estados Unidos estar se afastando da ONU de uma forma geral, muitas agências também não nos afetam, porque já foi membro no passado, mas já não é muito. Eu falei no escritório 4. Não temos nada no momento em relação a isso. Eu havia mencionado, iniciativas locais dependem de uma provocação pelos agentes locais. Não obstante, apesar disso, eu já estive com o diretor da Humanitate, o diretor das Américas, que é o meu contraparte, e ele mencionou esses projetos. Então, embora eu não tenha ainda um mandato, um projeto iniciado por parte nem do município do Rio, nem do estado do Rio, existe a possibilidade, isso que a gente já está conversando, de uma cooperação entre agências da ONU. Então, pode ser que eu seja chamado, e também vai depender, claro, da Habitat, porque o projeto é deles, para contribuir na parte de turismo em relação aos projetos que